Hoje é dia de história sobrenatural e assustadora do Reddit aqui na Terra do Medo. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor. Oi, gente. Sim, hoje é dia de histórias aí macabras, tá? Encontramos algumas historinhas no Reddit. E vou te falar que essas histórias foram uma das mais assustadoras que eu já li, tá? Nossa, eu gostei bastante das histórias. Acho que são histórias legais aí pra vocês. Antes da gente começar, gente, me permitam agradecer esse cordãozinho muito fofo que a nossa inscrita Manuela mandou pra gente. Amei. Achei fofo. Minha cara, fofo e macabra. Todas as histórias têm títulos muito legais, mas eu vou contar o título pra vocês só na hora da gente comentar as histórias, porque os títulos dão spoiler. Vamos pra história então. Ontem, por volta de 10 horas da noite, assim, eu e meu namorado, a gente tava na sala, escolhendo algum filme pra ver ali no streaming, na Netflix, no Amazon Prime. E na nossa casa, temos câmeras de vigilância, né? Câmera de segurança. E isso do lado de fora. Duas estão apontadas para a porta da frente e uma tá posicionada ali na lateral da casa. A tela que monitora essas câmeras fica bem ali na sala mesmo, do lado da poltrona que eu tava sentada ali escolhendo os filmes. Tinha o quê? 5 minutos que eu tava sentada ali escolhendo o filme e eu ouvi saindo ali do monitor de monitoramento da câmera de segurança uma voz de criança dizendo assim: "Olá! Olá!" E eu pensei, pô, meu filho acordou, tá com a janela aberta lá, gritando pro lado de fora por algum motivo que só ele sabe, né? Só que aí eu lembrei, não podia ser meu filho, porque ele tava dormindo na minha cama. Eu chamei o meu filho, ele me atendeu, e quando eu olhei de volta pro monitor, tinha um homem na frente da minha casa. Ele era muito, muito alto. Ele tava usando uma camisa xadrez vermelho e branca e ele tava dando a mão a uma menininha. Essa menininha tava com uma blusa de manga comprida, ela era loira, cabelo crespo, e eles estavam subindo as escadas ali que davam pra minha porta principal. Eu fiquei apavorada e na mesma hora eu falei com meu namorado: olha, tem alguém aqui na nossa porta. A gente mora num lugar muito isolado mesmo. Os nossos vizinhos são ursos e coiotes, é só isso que tem por perto. A casa mais próxima fica coisa de 1,5 km, mais ou menos. Então, é muito improvável que duas pessoas, um adulto e uma criança, estivessem andando tranquilamente por uma estrada secundária que nem luz pública tem, a não ser que alguém fosse visitar a gente, mas aí a gente saberia. E, gente, eram 10 horas da noite. Isso pareceu muito estranho pra gente. Assim que o homem e a criança pararam na nossa porta da frente, o meu namorado abriu a porta assim bem rápido e eles tinham desaparecido. A gente até pensou na possibilidade de serem duas pessoas ali, um pai e uma filha, que estavam precisando de alguma ajuda, tipo, tava passando ali de carro, o carro quebrou e eles precisavam de alguma ajuda, mas eles haviam sumido. O meu namorado até deu uma andadinha pra frente, procurando pra ver se não tinha sinal de carro, sei lá, vai que eles correram dali, mas não tinha o menor vestígio de que o que aconteceu realmente foi verdade. A gente abriu a porta e deixou o cachorro sair, a gente deixou ele livre, o meu namorado pegou uma lanterna, ele foi andando procurando, gente, nada. A gente voltou pra dentro e a gente resolveu voltar ali a câmera de segurança pra ver se a gente, olhar direito aquelas pessoas, e não tinha nada. Essas pessoas simplesmente não foram gravadas. A gente voltou inúmeras vezes e as fitas estavam em branco, ninguém tava na frente. Eu nunca vi essas pessoas, elas não eram familiares pra mim. A gente nunca tinha visto eles em lugar nenhum. Meu namorado não costuma acreditar em fantasmas, mas sinceramente, a gente matutou, pensou e não tinha explicação pra isso. Então acho que depois disso ele passou a acreditar. A gente mora nessa casa há uns 4 anos e eu nunca tinha experimentado nada sobrenatural aqui. Mas meu namorado me contou que uma vez eu saí pra trabalhar e ele ficou sozinho em casa. Nisso ele começou a ouvir um barulho do lado de fora da casa, que ele pensou que fosse algum animal ou alguma coisa passando ali. Ele saiu pra conferir e não tinha absolutamente nada. Só que o meu filho tem um balanço de pneu ali no nosso quintal. E quando meu namorado olhou aquele balanço, ele tava loucamente mexendo de trás pra frente. Nos últimos meses, o meu filho tem reclamado e ele não
quer dormir no quarto dele de jeito nenhum. Porque ele fala que tem alguma coisa embaixo da cama dele que tá rastejando e faz com que a cama comece a tremer. A parte original da minha casa foi construída lá pro começo do século XVIII e originalmente ela era usada como uma escola. Aí, coisa de uns 20 anos atrás, construíram uma parte adicional na casa. O professor dessa escola costumava morar do outro lado da rua, numa casa que nem existe mais. Eu e meu namorado, a gente conversou e a gente chegou à conclusão de que o que a gente viu realmente foram fantasmas. Foi uma aparição sobrenatural. E olha, eu sei que eu não sou louca porque eu não vi sozinha, eu não escutei sozinha. O meu namorado viu aquelas pessoas, o meu namorado ouviu a voz. E eu já tive outras experiências sobrenaturais. Eu só fiquei me perguntando por que demorou tanto pra eu ver nessa casa. Mas o que me incomoda de verdade é que parecia que de alguma forma eles queriam chamar minha atenção, sabe? Isso me deixa... não sei, me deixa desconfortável. Engraçado que alguns dias antes deles aparecerem, eu sentava na minha sala e eu sentia uma agonia, um medo tão avassalador que eu não sabia de onde vinha. Mas depois que eles apareceram, eu não senti mais isso. Eu não fiquei mais desconfortável. Isso é muito estranho. O meu filho não tem dormido no quarto dele mesmo, porque, enfim, gente, quando ele me conta alguma coisa, eu mostro pra ele que eu acredito nele 100%. Então, a gente tá transformando a nossa sala de jogos num quarto pra ele. Eu queria muito ver o que ele vê no quarto dele, sabe? Qual é a experiência que ele tem ali? Eu trabalho no turno da noite, então algumas vezes eu já tirei um cochilo antes do trabalho no quarto dele. E assim, eu tive vários pesadelos. Todas as vezes. Então eu deixei ele dormir no meu quarto enquanto o novo quarto dele não fica pronto. Fim da primeira história. Gente, esse homem claramente era o Slenderman, tá? O homem que tava na... Um homem alto, ela mora no meio do nada. Ai, que clichê chato morar no meio do nada. É isso que eu não entendo. Porra. Também, gente. Eu não sei como é que é as coisas assim, mas deve ser lá nos Estados Unidos, né? Então, eu já fico imaginando um cenário de filme de terror, né? Tem tudo pra ser um filme de terror. Porra, pra que eles moram longe da cidade? O vizinho mais próximo é 1,5 km de... Gente... Às vezes é a casa que tinha, mas se te oferecesse uma casa isolada, né, você não iria? Iria. Pra não pagar aluguel, iria. Gente, eu também iria. Moraria na roça? Ah, moraria. Se tivesse internet, eu moraria. Ah, eu não sei, eu acho eu que julgo, mas eu moraria, assim. Não, acho que se me desse, eu acho que eu venderia. Pode ser, mas vamos supor que te dessem e você não pode vender, você tem que morar. O meu medo nem seria fantasma. O meu medo seria os videozinhos de cobra que anda aparecendo pra mim. Passar mal e não ter SAMU, não chegar rápido. Aparecer cobra, é certo de aparecer, né? Coisas que vão aparecer. É, aranha. Capivara. Tudo quanto é bicho. Mas eu acho que foi o Slenderman, gente. Dorme com essa. Acho que foi o Slenderman com a criança que ele já raptou. E a criancinha tava lá debaixo da cama do menino? Eu não pensei nisso, que tem assombração dentro da casa deles também, né? Tem, não é só do lado de fora. É verdade. Deixa aí nos comentários, gente. Acho que juntou várias coisas. Tem o fantasma da escola, né, da casa, e tem o Slenderman que foi visitar. Eu acho que a questão ali é que os fantasmas já possuíram aquilo ali. Então não tem muito o que fazer. Já não pertence mais a eles. Podem se mudar, fiquem à vontade. Ah, e o título dessa história era Um Homem e uma Menina Apareceram na Minha Porta Ontem à Noite. Spoiler. E agora vamos para a nossa segunda história. Nos mudamos para casa da minha sogra quando a minha filha tinha 4 meses. Hoje ela tem 38. A gente morava numa casa com o nosso melhor amigo, então era melhor. Assim que a nossa criança nasceu, era melhor a gente ir pra casa da minha sogra. Lá tinha um quintal, tinha um quarto só pro bebê. Era muito mais tranquilo pra gente ficar, além de ter a ajuda da minha sogra também, que ajuda nunca é demais. A minha sogra era viúva. O marido dela morreu quando a minha esposa tinha 2 anos de idade. E essa casa, que é uma casa muito boa, a minha sogra comprou depois que o meu sogro morreu. A minha sogra ainda trabalhava, a minha esposa era dona de casa e eu trabalhava. Depois de coisa de 6 meses que a gente se mudou pra lá, a minha filha começou a acordar no meio da noite, gritando desesperada. A minha esposa ia lá, tentava afagar ela, ficava... Gente, mas demorava muito pra ela conseguir acalmar a nossa criança. E isso continuou por uns 3 ou 4 dias seguidos. A minha esposa já tava cansada,
porque ela não tava conseguindo dormir. A gente tinha um arranjo de que, como eu trabalhava fora, ela acordava no meio da noite pra ir confortar a bebê, só que ela não tava mais aguentando. Então, eu comecei a levantar também, tentava afagar ela. E, gente, era um caos pra conseguir afagar essa criança e acalmar ela. Na primeira noite em que eu entrei ali pra confortar ela, a minha bebê tava chorando, se esgoelando e olhando pra um canto específico do quarto. Quando eu peguei ela no colo, eu comecei a ninar ela e não importava pra onde eu ia. Eu levava ela no colo assim, afagando ela, coisa e tal, e os olhos dela ficavam vidrados naquele canto. Ela virava a cabecinha pra ficar chorando e olhando pra aquele canto. Gente, eu juro, os pelos da minha nuca estavam super arrepiados. Enfim, depois de algum tempo ela acabou adormecendo. Isso aconteceu por mais 2 noites. Depois, ela acordava gritando pra acordar a gente, só que quando eu chegava no quarto, ela tava calma, ela tava quieta, sem gritar, só que ela tava acordada e olhando pra aquele canto específico. Não, e pensando bem, até quando ela era menorzinha, que a gente ia nesse quarto pra trocar ela ali, fazer as coisinhas de bebê, ela ficava olhando pra esse canto, só que pro teto assim, e ficava balbuciando alguma coisa. Como se ela estivesse tentando falar alguma coisa, mas não diretamente com a gente. Como ela continuava acordando noite após noite, eu e a minha esposa, a gente já tava cansada. A gente tava intercalando quem ia, mas tava impossível. E aí a gente acabou desabafando ali com a minha sogra. Ela dormia no quarto da frente, enquanto o meu quarto e o da nossa bebê eram nos fundos da casa, assim. Eu contei a ela tudo o que tava acontecendo, contei a história completa. E vou te falar que eu tava esperando que ela se oferecesse pra compartilhar com a gente o fardo de acalmar a neném, para ter mais uma ali no revezamento de acalmar o bebê. Mas aí ela disse: tá, tudo bem, ok, eu cuido disso, pode ficar tranquila. A minha sogra é uma pessoa muito espiritualizada, ela é católica fervorosa, ela não falta uma missa, mas também junta aí algumas crenças do nosso país, que ela acredita na cura através de massagens. Ela é uma pessoa bem mística. Curiosamente, depois de eu ter desabafado com a minha sogra, minha filha, a gente dormiu tranquilo por uma semana seguida. Inédito, foi uma semana de paz, calma e tranquilidade. Só que a minha sogra não acordou nenhuma noite pra acalmar a neném. A neném simplesmente decidiu parar de chorar. Eu fiquei chocada, então eu fui perguntar pra minha sogra: querida, conta aqui um negocinho. Como é que você fez a neném parar de chorar? E ela falou que simplesmente pediu para o falecido marido dela parar de visitar a neném porque ela tava ficando muito assustada. Foi isso. Fim da segunda história. E olha, sinceramente, eu ia falar assim: meninas, da história é um neném, vai acordar durante a noite. Novidades da maternidade. Êêê! Só que aí, coincidentemente, parar quando o velho parou de aparecer. Ai, não, e a coisa assim de ficar olhando também pro canto, né? Ai, criança também se distrai à toa, né? Às vezes era uma aranha que tava no canto lá e a criança tava olhando. Ai, eu tenho muito medo, assim, de criança que consegue ver coisas, né? Vitor, tá bom. Criança. Agora, neném, vamos combinar. Criança que vê coisa, eu imagino, tipo assim, criança de 5, 6 anos. Caiu a almofada aqui. Mas tá tudo certo. Mas, gente, bebê, elas se mudaram pra lá quando esse neném tinha 4 meses de idade. E quando a Kinga tá contando a história, o neném estava com 18 meses de idade. É, assim, pode... 18 meses é 1 ano e 6 meses. Bebê nessa idade nem consegue enxergar e enxerga um borrão. Pegas no pulo. Porra! Como eu aprendi isso, a minha cunhada foi... Porque eu ficava olhando pra minha sobrinha, quando ela era neném. Eu falei assim: ai, será que ela tá me vendo? A minha cunhada falou assim: ela tá enxergando um lindo borrão. Que é você. Às vezes essa estava enxergando. Às vezes consegue ver fantasmas. Às vezes fantasma, né? Mas eu acho que na cidade todo mundo é fantasma. Todo mundo é um borrão. Um borrão, né? Não sei, gente. Mas aí pode ser, eu não vou duvidar, porque é tudo muito esquisito. A partir do momento em que a sogra falou pro velho parar de aparecer, a criança dormiu tranquilamente. Então... assim, por mais que... a criança não viu nada, né? Bebê não consegue enxergar nada e tudo mais. Porém, a sogra sabe que o marido está aparecendo, tá dando um rolê por aí depois de morto, né? O fantasma dele. Então, assim... E ela consegue
Se comunicar. Contato com ele. Se eu morrer antes, eu volto, tá, amor? Pra te conversar, pra te visitar. Pode deixar, Muito tá? obrigado, não precisa, amor. O título dessa história era... Parece que eu vou fazer um sorteio, né? Dar o resultado de sorteio. História com minha filha pequena, não sei em que acreditar. Essa não dava spoiler, né? Podia ter falado. Podia ter falado, mas não falei. Essa outra dá spoiler. Vamos pra história, depois eu conto. No último fim de semana, eu e o meu marido, a gente resolveu acampar junto com nossos filhos e a namorada do meu filho mais velho. E, gente, foi super divertido, foi um final de semana excelente. A gente se divertiu pra caramba. Só que na última noite, eu acordei no meio da noite com vontade de dar uma checada ali nos arredores, dar uma olhadinha, um bizu em volta de onde a gente estava acampado. Eu percebi que os meus filhos não estavam na barraca deles, óbvio que eu fiquei preocupada, e comecei a andar gritando o nome deles. Eles não estavam muito distantes não, estavam ali na frente numa trilha, e eu perguntei por que eles tinham levantado, tinham saído da barraca, e eles me falaram que também acordaram com a vontade de checar os arredores. O meu marido e a namorada do meu filho ainda estavam em suas respectivas barracas, quietinhos. E aí a gente estava próximo ao lago, o lago ficava ali bem pertinho. E eu e os meus filhos fomos andando e conversando até lá, já que a gente já tinha acordado, a gente estava em pé. Quando a gente foi se aproximando da água, eu comecei a ouvir uma voz falando muito fraquinho, muito baixinho. E os meus filhos também ouviram. Conforme a gente foi se aproximando ali da água, a gente viu uma jovem, no final da adolescência, assim, uns 20 anos, e ela estava sentada ali no chão, perto da água. Eu falei para os meus filhos me esperarem ali na trilha, não se aproximarem. Eu fui até ela para perguntar se estava tudo bem, se ela precisava de alguma ajuda. Gente, ela se assustou, falou alguma coisa numa língua que eu não entendi bulhufas, e no tempo de uma piscada que eu dei, ela desapareceu completamente. E não fui só eu quem vi. Os meus filhos também viram tudo. Mas eu não vou negar, eu sou meio cética quanto a coisas paranormais, mas assim, não tinha outra forma de explicar o que tinha acontecido. A gente saiu no dia seguinte bem cedo pra ir embora pra casa e não tinha nenhum sinal de ter mais ninguém acampado ali pelas redondezas. A gente tava completamente sozinho. Eu sonhei com essa menina durante bastante tempo depois que a gente voltou. Ela não saía dos meus sonhos. Fora que a nossa casa tava muito mais gelada. Mesmo que a temperatura tivesse ok, ali no termômetro que a gente tem, tipo, a temperatura tava normal, tava igual sempre. Só que tava um gelo dentro da nossa casa. O nosso cachorro tava estranhíssimo, tava agindo de uma forma super esquisita, tava nervoso, sendo que ele sempre foi muito amigável, muito bonzinho. Nesse momento eu não tava ligando nada ao sobrenatural, nem passou isso pela minha cabeça. Mas depois de um tempo, meu marido começou a ouvir barulhos no corredor. A gente levou em consideração que eram as crianças e a gente não foi conferir. Só que foi acontecendo cada vez mais. E era um barulho de simplesmente passando de um lado do corredor, passando do outro, passando de um lado, passando do outro. E a gente, quando foi conferir, não tinha ninguém no corredor e nem nos cômodos perto. Até que os dias ficou tudo mais calmo, os passos pararam, mas depois voltou a acontecer. Bem, outro dia, a namorada do meu filho estava dormindo lá em casa e ela acordou berrando durante a noite, desesperada. A gente foi ver o que era e ela falou que acordou e viu uma menina parada olhando pro meu filho. E quando ela focou mais na menina, ela ficou um tempinho ali olhando pra menina, a menina desapareceu. Eu pedi pra ela descrever essa menina, que eu queria saber como é que ela era. E, gente, vocês não vão acreditar. Era exatamente a menina que eu vi no acampamento. Era ela. Bem, eu comecei a pesquisar casos que aconteceram ali onde a gente acampou, casos criminais, sei lá, desaparecimento, e nada, não encontrei nenhum resultado. Pesquisei pela internet, rodei a internet inteira, mas eu simplesmente não encontrei nada. E aí eu quero saber de vocês, o que vocês acham que aconteceu? Fim da terceira história, e o título dessa história eu quero ler antes da gente comentar. Vi uma mulher acampando e agora ela está na minha casa. Bem, gente, primeiramente eu queria falar pra essa mulher que eu sou adolescente até hoje, tá? Que ela falou assim, talvez no final da adolescência, início dos 20 anos. Eu tenho 31 anos de idade e eu sou adolescente até hoje. Queria deixar isso específico aqui, claro. Eu sou uma criança? A gente é uma criança ainda, tá? Criança que paga boleto, mas somos crianças. Ai, ai, ai. Nossa, gente, a crise da meia-idade chegando, né, José? Pelo amor de Deus.
Eu tenho muito medo também, assim, o que me dá medo nessa história é o fato de um fantasma aparecer como se fosse uma pessoa em carne e osso, né? Nossa, Viva. A gente não saber diferenciar o que é fantasma e o que é gente verdade. E aí você se passa de doido. Ah, eu vi, sumiu na minha frente. Ninguém vai acreditar em você, né? Eu não tô acreditando nessa história. Então, se é verdade essa coisa aí que a pessoa postou no Reddit, eu tenho medo disso. De um dia eu tá passando na rua, alguém esbarrar em mim, cumprimentar, eu conversar no ponto de ônibus, sei lá, numa fila, conversar com alguém assim, e depois descobrir que é um fantasma. É um fantasma. Então, mas nem todo cético, mas sempre um cético, né? É sempre uma pessoa que não acredita. E aí já é a segunda história que isso acontece. Mas eu tenho pavor disso também, gente. Fantasma, pra mim, tem que ser aquela coisa com a opacidade baixa, entendeu? É aquele imaginário de fantasma que a gente tem, né? Dos filmes. Tem que ter uma opacidade baixa, tem que dar pra ver o outro lado, atravessar a parede. Eu não quero alguém que aparenta ter carne e osso. Pelo amor de Deus, me respeita. E aí junta duas coisas que eu não gosto dessa história. Fantasma que aparenta ser gente e fantasma que te segue pra onde tu vai. Quem chamou essa menina pra minha casa, gente? Pra casa? Não quero, não me segue. Ela gostou. Não. Ela achou eles simpáticos. Não. Quis ir pra casa deles. Começar a botar sal na porta. Mas tem um tipo de fantasma, né? Um tipo de, sei lá, né? O obsessor, que aí pega você e fica, né? É, pode ser. Que nem o filme Espíritos, né? Que eu sempre trago exemplo desse filme aqui, gente. Eu adoro esse filme. Ou então a gente faz igual a massa sensitiva, né? Salmo 66, vamos tirar os demônios de dentro de casa. Que aí faz isso volta e meia, expulsa os fantasmas que estão aqui, né? Vai fazendo uma faxina de fantasma. Gente, vamos pra última história. Hoje temos mais histórias do que o normal. Gostaram? Gostaram? A história começa com sou uma mãe solteira. Quem assiste o Luba já treme, já arrepia tudo. Só quem assiste o Luba vai entender. E a outra era, fui morar na casa da minha sogra fui também. Fui morar na casa da minha sogra. Bem parece coisa de outros subreddits, né? Tiozinho Begras, eu sou babaca. Eu sou uma mãe solteira de uma criança de 2 anos de idade. A gente mora num apartamento de 2 quartos que fica num porão. E às vezes acontecem algumas coisas estranhas. Alguns meses atrás eu acordei por volta de 1 da manhã, assim, com um barulho de batida muito forte. Como o nosso gato tava de boas, não teve reação nenhuma, eu pensei assim, beleza, sonhei e acordei com um barulho que tava, na verdade, no meu sonho. Até que 2 minutos depois, o meu filho entrou correndo no quarto. Algumas semanas atrás, o meu filho simplesmente parou de querer dormir no quarto dele, dizendo que tinha um bubu no quarto dele. Eu tinha assistido no meu celular algumas histórias meio sombrias, algumas coisas meio assustadoras, então eu presumi que ele acabou ouvindo. Ele tava vendo televisão, tava vendo desenho, um programa X de criança, só que eu pensei assim, ele ouviu, ficou assustado, ficou com isso na cabeça e tá achando que tem fantasma no quarto, né? Ele é uma criança muito inteligente. Eu também deixei ele assistir O Estranho Mundo de Jack no Halloween, ele amou, ele ficou completamente apaixonado, só que eu acho que eu errei, acho que é um desenho que pode chamar atenção de forma negativa em crianças muito pequenas, então eu acho que eu só vou deixar ele assistir de novo quando ele estiver bem mais velho. Bem, eu presumi que meu filho tivesse uma imaginação muito fértil, como as crianças na idade dele mesmo, então eu levei ele de volta pro quarto, botei ele na cama dele e falei que ele podia dormir tranquilo, que não tinha nenhum bubu. Até que algumas noites atrás, eu acordei no meio da noite e meu filho tava parado na porta do meu quarto me olhando. Eu falei assim, querido, volta pro seu quarto, vai dormir. E ele começou a pular assim, sabe quando criança faz pirraça, começa, não quero. E aí ele falou que a senhora da escada tava no quarto dele e queria dormir na mesma cama que ele. Será que eu deveria levar isso a sério, gente? Porque assim, desde que aconteceu isso, ele não mencionou mais a senhora. Eu também não menciono, eu finjo que não aconteceu. Mas ontem mesmo, ele falou que tinha um bubu no quarto dele. Foi até
numa situação que eu tava ali sentada na cama junto com ele e tal, perto da hora de dormir, e ele apontou pra porta do quarto dele falando sobre o tal Bubu. Será que isso é só a imaginação dele mesmo, por ser uma criança fértil, ou será que eu devo me preocupar? Ai, tô revoltada com essa história, a gente já peguei implicância com essa mulher desde o início, vou falar alguns pontos. Começou com mãe solteira, aí depois ela falou assim... Aí depois ela falou assim, mãe solo. Ai, feminista, rainha do tanque. Aí ela falou assim, de um menino de 2 anos, que em breve fará 3. Aí eu já pensei assim, ai, que bom que você sabe somar, parabéns. Outra coisa que eu fiquei com muito ranço dela foi ela falando assim... O meu filho é uma criança muito inteligente. Tipo, ai, fiquei com umas implicâncias com ela. E agora eu tô puta com essa mulher. Agora eu entendi a implicância que eu tava dela. Que ela simplesmente perguntando se leva a sério o filho dela falando que uma mulher apareceu um fantasma. A criança reclama de fantasma o tempo inteiro. E aí fala que uma mulher apareceu, a mulher da escada apareceu no quarto dele, quer dormir na cama com ele. Ah, mas será que eu levo isso a sério? Ô, meu amor, chama um exorcista pra essa casa. Nossa, mas se não for fantasma, se for realmente uma mulher? Pior ainda! Aí que ela tem que levar a sério mais ainda. Imagina. E se a mulher for ela? Ai, Vitor, credo, aí me deu um negócio ruim. Sonâmbula. Ai, amor, nossa, deixa um negócio... Ou ela, possuída. Vitor. Ai, Vitor, deixa essa história sombria. Tipo assim, eu tava puta com a mulher, agora eu A tô reviravolta, com medo. se ela for a Bubu. Ela for a Bubu, ela for a mulher da escada. Sim. Passada. Se ela for até a criança. Eu não vou acreditar. Ela é um gato também. Ai, que Ela é horror. você. É você, ela. Ela é o Vitor. Todos somos ela. Todos somos a mãe solteira da criança de 2 anos Mãe que solo. em breve fará 3. Enfim, gente, essas foram as histórias de hoje. Me fala qual é a sua preferida. E se você tiver uma história assustadora também, manda pra gente contar aqui no canal. E se você mandou, gente, pode ficar tranquilo, sua história vai aparecer, tá? Uma hora ela chega. Uma hora ela chega. Temos já alguns roteiros de histórias inscritos, mas não deixe de mandar. Manda história pra gente. E se quiser, manda de novo, tá? Se você achou que a gente perdeu a sua história, manda de novo. Manda história, conto, se você tiver um conto original também e quiser que a gente conte. Conta um conto, conta que a gente conta o conto, tá bom? Eu vou deixar aqui 2 vídeos pra vocês continuarem maratonando este canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.